of a Nerd, título, o que faz de ti um budista. Nós pusemos este título porque há uns anos atrás saiu um livro do qual talvez estejam ao corrente ou que tenham visto alguns, que era O que não faz de ti um budista, que na realidade até nem era a tradução totalmente exata do título inglês, porque o título inglês era What Makes You Not a Buddhist, e, portanto não é o que não faz de ti um budista, mas o que faz de ti um não budista, o que é um bocadinho diferente, porque o livro era de facto dirigido aos pretensos budistas, para eles saberem exatamente se afinal são ou não. Era mais essa a ideia. Mas isto, sim, isto também. Isto não. Mas hoje nós pegámos no título ao contrário e fizemos o que faz de ti um budista, porque calculava que as pessoas que viessem aqui não eram necessariamente budistas de longa data e não precisavam da checklist, mas sim queriam saber um pouco o que é ser budista, ou o que é que significa ser budista. Portanto, também vou tentar ter uma abordagem um pouco mais simples do que a do livro, que pega em coisas já de um certo nível filosófico dentro do budismo, que acho que talvez não sejam as primeiras, as mais urgentes a saber, no vosso caso. Pelo que eu percebi, e andei a pesquisar na internet, santo Google nos valha, a ideia, se calhar, do livro começou com o autor que tinha uma longa viagem de avião para fazer e, como é um monge, ia vestido de vermelho, com a cabeça rapada, não é? Tinha sentado ao lado dele alguém que percebeu que ele era budista e começou a perguntar coisas sobre o que é o budismo e por aí fora. E ele foi levado a tentar descortinar o que é que lhe havia de responder, porque às vezes quando já é tão, e é o caso dele, não é? Já faz tanto parte de nós, às vezes é difícil voltar ao menor denominador comum, digamos, e ir à procura finalmente do que é. Até porque no caso dele é mesmo uma questão cultural, que não é no meu caso, não é? Ele é oriental, tibetano, viveu sempre numa cultura budista, foi criado desde pequeno como budista e, portanto, para ele era ainda mais difícil, se calhar, do que poderá eventualmente ser para mim, chegar a essa compreensão. Por isso ele foi à procura de razões filosóficas, mas acho que naquilo que nos diz respeito, primeiro, se calhar, seria bom desmistificar algumas ideias que nós temos sobre o que é ser budista. Por exemplo, que é preciso vestir-se de uma determinada maneira, normalmente cor de laranja, amarelo ou vermelho. Vão ver que eu hoje estou vestida de verde, castanho, e dá aqui um bocadinho vermelho, mas é mesmo simbólico. Portanto, ser budista não é vestir-se de uma determinada maneira. É claro que os monges vestem-se de uma determinada maneira, mas isso significaria que ser cristão significaria que andávamos todos com aqueles fatos dos franciscanos ou alguma coisa do género. Portanto, são coisas totalmente diferentes. Quando se é monge, veste-se de uma maneira especial para que as pessoas saibam e para que a própria pessoa tenha isso bem presente na mente, porque há toda uma disciplina associada a essa indumentária, e para não nos esquecermos disso, é um bocado como um uniforme, se quiser, também porque simplifica bastante a vida. Não temos aquele problema, sobretudo nós as mulheres, de abrir o guarda-roupa de manhã e dizer tanta coisa e não tenho nada para vestir, não é? A gente olha de um lado ao outro. Portanto, por todas essas razões, de facto, os monges budistas vestem-se de uma maneira muito simples, mas isso é transversal a outras tradições. A maneira é diferente, o princípio é o mesmo. Também não é, e esta é uma outra coisa que toda a gente acha que sim, também não significa especialmente que tenhamos uma dieta especial. Ser budista não é sinónimo de ser vegetariano. Esta é uma ideia que muita gente tem, com alguma razão, porque evidentemente há muitos budistas vegetarianos, e particularmente nos países da Ásia do Sul, Birmânia, Tailândia, por aí fora, as
os budistas, geralmente, particularmente os monges, são todos vegetarianos. Não é o caso dos tibetanos, por razões culturais e de clima também, porque não era fácil ser vegetariano àquela altitude. Não havia nenhum legume que crescesse e só alguns cereais, especialmente adaptados ao clima da montanha. Isto serve-lhes de desculpa, digamos. Porque embora o Buda nunca tenha dito que era preciso ser vegetariano, evidentemente pelo facto do budismo ter um grande respeito pela vida e de ser uma tradição que respeita a vida, não só a vida humana, mas toda a vida animal, a ideia de ser vegetariano é muito compatível com a ideia, com os ideais do budismo, mas não é uma obrigação. Portanto, não se define um budista, ou um budista não tem obrigatoriamente que ser vegetariano. Depois acho que também, juntamente com a questão das roupas, também há aquela ideia do budista de cabeça rapada, porque mais uma vez voltamos aos monges. Aqui no Ocidente eles eram um pouco mais laxistas, porque só tinham aqui um bocadinho, que era rapado aqui no alto, não é? Chamava-se a tonsura em português, é assim que se diz? Não, era em francês que se diz. Quando os monges cortavam aqui o cabelo. Era a quê? A coroa. Era a coroa? Sim. É assim, havia, não é? Eles tinham aqui um bocadinho. Os budistas é mais radical, cortam o cabelo todo, mas mais uma vez estamos a falar dos monges. Depois há esta ideia de que os budistas são bonzinhos, são pacifistas, etc. Nem todos são assim tão bonzinhos, em princípio nem todos são assim tão pacifistas também. Poderão ser, mais uma vez, é como a questão da dieta vegetariana, é compatível, faz todo o sentido dentro da perspectiva budista, ter uma postura de não violência e tolerância e tudo mais, mas realmente, primeiro, não é exclusivo aos budistas e depois poderão eventualmente encontrar budistas que não se regem necessariamente por esse valor. Por isso, andei um pouco à procura do que é que poderia definir um budista. E acho que há logo uma primeira coisa que se calhar não define apenas os budistas, mas deveria definir um pouco qualquer pessoa que tenha uma abordagem espiritual, que é o facto de termos consciência de que, embora as coisas materiais, os bens materiais, a nossa situação social ou económica, familiar, afetiva, etc., têm uma certa importância no nosso bem-estar, a atitude espiritual é uma atitude, ou deveria ser, uma atitude em que compreendemos que mais, talvez, ou muito mais, pelo menos, do que aquilo que nós normalmente pensamos, a nossa atitude tem muito mais influência na nossa felicidade ou no nosso sofrimento do que todos esses fatores exteriores. Normalmente não temos essa noção, porque temos sempre a noção de que quando nos aborrecemos com alguma coisa ou quando estamos tristes com alguma coisa, é sempre em função de alguma coisa, é sempre alguma coisa que aconteceu e que nós não queríamos que acontecesse, ou pelo contrário, alguma coisa que nós queríamos que acontecesse e não aconteceu. Mas quando refletimos um pouco melhor e sobretudo quando vemos certos estudos, quando observamos a nossa vida, etc., vamos ver que não é bem assim. Por exemplo, há vários estudos feitos, muitos estudos feitos sobre as pessoas que tiveram coisas muito boas que lhes aconteceram na vida, ou também coisas muito más, como um acidente ou uma doença grave, ou algo de incapacitante, por exemplo, ou coisas supostamente muito boas, como ganharem a lotaria, ou terem de repente muito dinheiro, ou uma situação, uma promoção qualquer na vida muito importante e muito boa. Chegaram à conclusão que essas pessoas
que faziam uma determinada avaliação do seu bem-estar, digamos, se é que isto é possível, mas numa escala de 1 a 10, avaliavam o grau de felicidade, por exemplo, em 6, imaginem, antes de lhes acontecer aquela coisa muito boa ou muito má. Voltaram a fazer uma espécie de, enfim, de interrogatório ou de questionário de avaliação enquanto logo após terem tido essa coisa muito boa ou muito má, e uma terceira avaliação, ou uma quarta ou uma quinta, 2 ou 3 anos depois. E chegaram à conclusão que se a pessoa antes tinha, por exemplo, 6 numa escala de 1 a 10, quando lhe acontecia alguma coisa muito boa, esse 6 passava a 9 ou a 10 até durante um tempo. E passados algum tempo, 2 anos, 3 anos, um certo tempo, voltava outra vez a 6. E o mesmo acontecia quando alguma coisa de muito má lhe acontecia, esse de 6 passava a 2 ou a 1 ou a menos 3, eventualmente, e passado um tempo voltava outra vez a 6. O que significa que finalmente podemos dizer, pois significa que as pessoas nos habituamos a tudo, num sentido como no outro, não é? Habituamos-nos às coisas boas e tornamos-nos um pouco blasé, e habituamos-nos às coisas más e conseguimos organizar a nossa vida em função disso. Mas um pouco para além dessa constatação mais ou menos óbvia, acho que é bastante importante percebermos que na realidade é como se nós tivéssemos todos uma certa capacidade de felicidade, ou uma capacidade de apreciarmos a vida. E essa felicidade depende menos das circunstâncias, ou depende muito menos, inclusivamente, ou mesmo nem depende de uma certa forma das circunstâncias, depende pouco das circunstâncias, pelo menos bastante menos do que aquilo que nós normalmente pensamos, porque a nossa primeira sensação é: se alguma coisa muito boa acontece, eu vou ficar muito mais feliz do que era de antes. É verdade durante um certo tempo, porque é uma coisa nova, e depois tudo volta um bocadinho ao mesmo. E daí que essa sensação que nós temos que o nosso bem-estar ou o nosso sofrimento que dependem exclusivamente, quase por vezes temos essa sensação que depende exclusivamente das condições exteriores, é no fundo uma extrapolação que não corresponde à realidade, porque o que observamos na verdade é que depende muito mais da nossa atitude, se quiserem, do que das condições exteriores. Não estou a dizer que as condições exteriores não tenham nenhuma influência, não é isso, mas têm muito menos do que aquilo que nós pensamos. E, portanto, uma das primeiras constatações, eu diria, ou das primeiras motivações que podem nos levar até ao budismo, é esta. É quando percebemos que é assim que funciona e quando percebemos que, para além de andarmos constantemente à procura de reunir as condições materiais necessárias para o nosso bem-estar, se calhar também fazíamos bem em dedicar algum tempo a tentar reunir as condições interiores necessárias para apreciar melhor aquilo que já temos, não é? Em vez de fazer depender o nosso bem-estar e a nossa felicidade sempre de um futuro hipotético, no futuro em que eu vou alcançar tudo aquilo que desejo, se é que isso é possível, não é? Portanto, esta perspectiva, se quiserem, de entender que há um trabalho a fazer sobre mim, se eu quero melhorar a minha vida, se eu quero melhorar as minhas condições, se eu quero ser mais feliz, é, eu diria, uma das primeiras coisas que poderão caracterizar ou definir uma atitude budista.